caixa nossa também, Daniela? Não, pode Não? Tá. deixar, eu digo só dos que estão acompanhando, senão acaba que no meio da sua fala diz alguma coisa ou vaza um som, e aí melhor ter todos os microfones fechados. Então é isso, né? Bem-vindos ao Internacionaliza RN, nosso webinar para falar sobre internacionalização e abertura de mercado. A gente agradece a todo mundo que está aqui, todo mundo se inscreveu, não é? Eu sou suspeita para falar, mas eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante e já vão começar a pensar estrategicamente a entrada do negócio de vocês no mercado internacional. Hoje a gente tem uma série de incentivos e a própria conjuntura da economia, não é, do país pede para que a gente olhe para o mercado exterior como uma possibilidade real. Eu sou Daniela Freire, sou diretora da Câmara Portuguesa de Comércio, Indústria e Turismo. Hoje eu estou mediando esse encontro, mas os outros, a gente vai ter outros mediadores. E essa ação é fruto de um esforço coletivo do Governo do Estado, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, da Prefeitura de Natal, do Instituto Metrópolis, da Fierne, do Parque Metrópolis, da UFRN, do SEBRAE e da Câmara também, né? Isso quer dizer que o Estado todo está se mobilizando para facilitar o acesso das empresas e das startups potiguares ao mercado internacional. A gente, de novo, agradece aos representantes de todas essas instituições. Para quem não acompanhou aí o jornal, foi criada uma rede de fomento à internacionalização no Estado. O Anderson vai falar um pouquinho sobre isso. O Anderson é diretor da Rapim, e ele vai poder falar um pouco mais sobre a rede, que ele que mobilizou. Mas para todo mundo que está aqui acompanhando, aproveitem bastante essa oportunidade, porque é uma vantagem enorme, porque não é todo dia que a gente tem as principais instituições do Estado, não é, trabalhando em uma mesma ação. E vem muita coisa boa por aí. Se Anderson quiser falar um pouquinho, aliás, por favor, Anderson, fale um pouquinho sobre a rede antes que a gente comece. Tá, ótimo. Obrigado, Daniela, pelo espaço. Obrigado por toda a ajuda. Então, como foi falado, eu sou o professor Anderson, sou professor da UFRN, do Instituto Metrópole Digital, e estou como presidente da REPIN, né, que é a Rede Potiguar de Incubadoras e Parques, desde 2017. E como diretor e presidente desta rede, eu estou aqui realmente representando cada gerente e equipe das 20 incubadoras e 2 parques que temos no estado, tá? Bem como os empreendedores incubados e associados também ao Parque Metrópole. Que de ambos os lados, seja fomentando através de parque incubador, ou seja do lado empresarial, a gente percebe que está trabalhando para promover desenvolvimento econômico e social duradouro para o nosso estado e para o Brasil também. É com a vontade de queremos fazer ainda mais, especialmente neste oportuno momento de crise econômica, como a Daniela colocou, que queremos tornar possível e alcançável a expansão para o mercado internacional para essas empresas potiguares. Tá? Por isso, espero que o dia de hoje seja o início de uma longa e feliz jornada, que, se possível, essa jornada seja sem volta, porque para a gente conseguir, inclusive, inúmeros frutos que promovam muitos negócios entre o Brasil, especialmente o Rio Grande do Norte, e outros países como Portugal. Esta jornada, que começou com algumas sementinhas plantadas pelo SEBRAE RN, que já operava algumas ações de conhecimento de mercado no exterior, Fierne e SEDEC, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, com parcerias estratégicas com alguns outros países, a Prefeitura de Natal, cuja cidade tem uma relação histórica com outros países, bem como a UFRN, que já tinha internacionalização consolidada no contexto acadêmico, e desde o ano passado, graças a uma ação conjunta entre o Parque Tecnológico Metrópole Digital, o PAX, que é um parque em implantação aqui no estado, também fomentado pela UFRN, e a Secretaria de Relações Internacionais, ela estendeu a política de internacionalização da UFRN para um contexto também integrando a parte de inovação, né? Mas foi nos últimos meses que a gente encontrou um parceiro altamente importante para o momento que a gente está vivenciando hoje. Esse parceiro conseguiu tornar o nosso solo ainda mais fértil. Eu estou falando da Câmara de Comércio e Indústria Brasil Portugal, representada aqui por Daniela Freire, né, que iniciou as palavras, e que está, cujo conhecimento e rede de relacionamentos eles têm compartilhado conosco, além de ter trabalhado conjuntamente para tornar a internacionalização um vetor econômico para o nosso estado do Rio Grande do Norte. Então, estamos começando com sensibilizações, essas sensibilizações, prospecção e capacitação de empreendedores por meio destes eventos digitais. Teremos mais 4 além deste, tá? Para completar o programa de sensibilização e capacitação. Contudo,
é a parte de um todo que as entidades citadas estão engajadas em construir uma rede de fomento à internacionalização, para termos a internacionalização como política de Estado, né? Por fim, quem já pensou em expandir seu mercado para outros países, mas não sabe por onde começar, como a gente estava conversando aqui no início, ou quem já iniciou seu plano de internacionalização, mas tem várias dúvidas, ou até quem nunca pensou em internacionalizar e acha loucura o que a gente está fazendo aqui, conversando sobre isso, enquanto as empresas passam por problemas de sobrevivência muito mais urgentes, estes eventos são para vocês e talvez em especial para este último grupo, tá? Afinal, estamos vivendo uma crise econômica em que a situação do Rio Grande do Norte não está muito diferente dos demais estados do país, ou seja, a expansão no mercado nacional talvez não seja uma opção muito rentável. E como a crise é mundial, acreditamos que a diversidade e a maior amplitude das relações de negócios promovidas pela questão internacional, bem como a questão de outros pontos como o favorecimento do câmbio, possa ser sim uma opção de sobrevivência e também um diferencial para as empresas potiguares. Então, vocês têm hoje a Raquel, da empresa externa, que é uma pessoa sensacional e conhece muito de internacionalização. A externa já tem vários cases profícuos para contar e é tanto conhecimento e exemplos que ela poderia dar que dava para fazer todos os eventos só com a Raquel, tá? Por isso aproveitem a Raquel hoje e tenha um ótimo webinar. É com você, Daniela, de volta. Eu vou devolver para a Raquel. Hoje a gente vai conversar com uma das notícias, esse é um 5, não é? Esse é o primeiro, a gente escolheu Raquel, porque Raquel é muito especial, é muito querida. Tem, como Anderson disse, uma experiência enorme com internacionalização, principalmente de startups, que foi por onde a gente quis começar com vocês. E aí, só para lembrar que são 5 webinários, mas o quinto são com investidores portugueses. Então, os investidores vêm, já para alguns investidores que são parceiros da Câmara, já para conhecer o trabalho de algumas startups que vão ser selecionadas, principalmente aquelas que estão aí acompanhando essa série com a gente, não é? Então, fiquem atentos aos outros, porque vem muita coisa boa por aí. Hoje a Raquel vai conversar um pouquinho sobre as oportunidades pós-pandemia, não é, Raquel? Então, eu vou fechar aqui meu áudio e vou deixar com você, porque eu acho que as pessoas estão aqui para ver você falar e não a mim. Bom, vamos lá, obrigada. Vocês estão me ouvindo tranquilos, né? Agora tá tudo bem. Eu queria agradecer, assim, pela oportunidade de verdade, muito feliz, assim, com esse encontro na pandemia que a gente teve, né? Foi muito legal, assim, o processo até agora. E o que eu vou dividir aqui com vocês, fiquem à vontade para ir fazendo pergunta, mais um bate-papo mesmo, como o Anderson falou, assim, queria agradecer, vocês são muito queridos mesmo, estou gostando muito desse nosso contato. De verdade, podem ir fazendo perguntas, viu, Daniela? Se você puder ficar aí um pouquinho de olho só no chat, porque como eu vou estar na apresentação, se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper fazendo meio, que eu gosto desse bate-papo mesmo, tá? Missão dada é missão cumprida. Vou ter aqui um olho no peixe e outro no pescador, aqui olhando. Então, vamos lá. Eu vou dividir minha tela com vocês um pouquinho. Vamos lá. Essa daqui. Vamos lá. Estão vendo? Sim. Então, vamos lá. Vamos começar. Ok? Ok, tá vendo sim. Ok, tá ótimo. Bom, então vamos lá, vou comentar um pouquinho, né? Eu sou estrategista em internacionalização de empresas, já faço isso há 10 anos. Eu comecei fazendo internacionalização de multinacionais para o estado de São Paulo, na Invest São Paulo. Trabalhei 1 ano e meio na organização, né? Invest São Paulo, para quem não sabe, é o equivalente da Apex Brasil, só que para o estado de São Paulo. E a gente desenvolveu essas estruturas de atração de investimento antes do governo federal. Então, foi um trabalho bem importante de fazer, foi um trabalho bem inovador, disruptivo no Estado. E aí, depois, por conta dessa experiência no governo do Estado de São Paulo, eu fui convidada pelo consulado britânico para desenvolver
a rota de internacionalização das empresas brasileiras para o Reino Unido. E aí foi um trabalho muito, muito, muito interessante de fazer. A gente criou esse corredor de internacionalização para lá, e em 5 anos a gente desenvolveu um pipeline de 800 empresas. E nesse período de 5 anos a gente internacionalizou, ou seja, empresas brasileiras que abriram operação no Reino Unido foram 50. Desde startups com 10 funcionários até grandes multinacionais brasileiras como a Natura, o Bradesco, a JBS, a BRF, várias empresas brasileiras que ou adquiriram operações no Reino Unido ou expandiram a operação que elas já tinham no país. Então, foi um trabalho bem relevante de fazer. Nesse período todo, o que mais me emocionava nos atendimentos que eu fazia com os empreendedores é que eles chegavam no consulado britânico e a primeira pergunta que eles faziam é: para onde que eu vou? Será que o Reino Unido é o melhor lugar para mim? E como consulado britânico, a gente precisava vender o Reino Unido. E para muitas empresas isso fazia muito sentido. Para outras, o Reino Unido não era o mercado para elas, mas como representante de um governo internacional do Brasil, o meu papel era vender aquele país. Então, e às vezes você vê que a empresa às vezes tem um fit melhor com Portugal, ou com a Espanha, ou com os Estados Unidos, ou com o México, e a gente não podia fazer esse tipo de assessoria. Então, depois de 5 anos trabalhando, né, no consulado britânico, eu resolvi empreender e fundar a Externa, que é a primeira boutique de internacionalização do Brasil, justamente para ajudar as empresas brasileiras a desenhar essas estratégias de expansão internacional com base no que é melhor para elas, né, com relação à vantagem competitiva delas e aonde elas vão ter mais chance de sucesso internacional. E aí, no meio do caminho, né, ano passado, eu consegui ser convidada para fazer um projeto incrível, que foi o desenho da internacionalização do maior porto da América Latina, o Porto de Santos, e foi realmente algo desafiador e algo muito importante para o Brasil, conseguir desenhar uma estratégia de internacionalização para o maior porto do Brasil e da América Latina. Então, esse foi um trabalho que eu desenvolvi, né, e a gente segue com a Externa, né, atendendo clientes do Brasil todo, desenhando essas estratégias de expansão internacional, né. Vocês citaram o Sebrae também, eu também já tive muito contato com o governo federal, com o Sebrae, desenvolvi o embrião também do projeto Startout, né, do Sebrae, e gosto muito de poder colaborar com o Brasil com relação à internacionalização. Então, só para a gente seguir aqui, quais são os tópicos que a gente vai cobrir hoje, né? Como a Daniela falou, esse é um introdutório, né? Então, a gente vai falar sobre o que é internacionalização, quais são as razões e os benefícios de internacionalizar sua empresa. Eu trouxe aqui alguns casos de sucesso, mas, enfim, fiquem à vontade, tem muitos, né? Eu trouxe alguns pouquinhos aqui para fazer um pouco mais de relação com vocês. Trouxe um artigo que eu gosto muito, que são 7 pecados capitais da internacionalização, e os que ficarem até o final, fiquem, por favor, tem um convite, uma surpresa para vocês no final. Vou falar mais ou menos entre 30 e 40 minutos. Ô, Raquel. Então, vamos... Oi. Tem como expandir tua apresentação? Porque quem está acompanhando aqui está vendo no teu PowerPoint, mas tem como botar no modo apresentação? Para mim, está no modo apresentação. Então tudo bem. Deixa eu ver. Vou tentar, eu tirei agora do modo apresentação, vou tentar colocar de novo no modo apresentação. Técio está dizendo aqui que tem que compartilhar a janela da apresentação. Espera aqui, só um minuto. Compartilhar a janela da apresentação. Vamos tentar, então, outra janela. Vou tirar do share. Vamos lá, share screen. Tela inteira. Vamos tentar de novo, hein? Uá, será? E agora? Agora sim. Agora a gente consegue ver. Melhorou? Melhorou. Ótimo, então tá bom.
Então, vamos seguir. Então, o que é internacionalização, tá? A gente não tem uma definição oficial, tipo definição da ONU ou definição de Harvard sobre o que é internacionalização. Mas eu gosto muito dessa definição da Investopedia, né, que fala que internacionalização é quando uma empresa toma medidas para aumentar a sua pegada internacional, ou seja, ela quer capturar uma maior participação do mercado fora do seu país de domicílio, tá? Ramificando-se nos mercados internacionais, né? E aí essa é uma tendência corporativa global, né, que é possível por conta da globalização, né, esse fenômeno que a gente tem, nos quais as economias de todo mundo estão altamente interconectadas, né, devido ao comércio transfronteiriço. E por que as empresas podem internacionalizar, né? Basicamente, há dois avanços que a gente teve nos últimos 50 anos. Os avanços da logística e os avanços das telecomunicações, tá? Foram esses dois elementos que viabilizaram, né, na verdade, com que as empresas elas pudessem fazer um processo de expansão internacional direto, né? E toda essa interconexão, claro, né, faz com que a gente sinta todos os efeitos, né, tanto os efeitos de crescimento quanto de retração das economias globais, tá? Então, o que é importante aqui? Para a gente, internacionalização é quando uma empresa, ela opta por abrir operações próprias no exterior, tá? E aí, o que acontece? Tem um ponto muito importante, então, que internacionalização, ela não é exportação, tá? O processo de exportação é quando uma empresa, ela opta por exportar o produto dela para o exterior, ou seja, ela vende o produto dela para o exterior. Mas não necessariamente isso significa que ela vai abrir uma operação, vai registrar uma empresa, ou vai ter um centro de distribuição próprio, vai ter representantes próprios no exterior. Ela está vendendo o produto dela para fora do Brasil. E aí, esse pode ser, sim, um primeiro passo para a internacionalização, ok? Mas a internacionalização, ela tem um menu de estratégias que não necessariamente passam por exportação, tá? E eu vou mostrar um pouco sobre isso a seguir, assim, quais são alguns dos modelos possíveis de internacionalização. Então, assim, eu não quero frustrar ninguém, tá? Que uma coisa não é outra, é só para a gente conseguir diferenciar aqui os conceitos, tá? Que internacionalização, na realidade, ela pressupõe, de fato, uma empresa que quer ter uma operação própria fora do Brasil. Não é uma parceria internacional, tá? Não é uma rede de distribuição terceirizada de vendas, por exemplo. A gente não está falando disso, a gente está falando como quando uma empresa ela assume a responsabilidade de estar presente em outro país, tá? E aí, enfim, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas saibam que não precisa ser gigante para ter uma presença internacional, mas precisa sim estar maduro, que esse é um passo que a empresa quer dar, tá? Então, acho que é isso. E assim, só para lembrar, né, no Brasil, é muito comum as empresas quererem exportar, né, e esse é uma diretriz do governo, né, o governo quer que as empresas exportem, isso é super saudável, as empresas, elas têm que exportar, sim, para elas poderem aumentar a presença dela internacional e para se expor ao mercado internacional, até mesmo para aumentar o faturamento, para criar mais empregos no Brasil, né? Também esse fenômeno de exportação é importante. Mas a verdade é que a internacionalização, ela pode potencializar muito uma atividade exportadora, né? E aí a gente pode discutir mais sobre isso depois, se alguém quiser explorar esse ponto. Então, quais são os principais passos, né? Na externa, que é a boutique de internacionalização, com base em tudo que a gente viu, esses são os passos mais interessantes, né, para se ter num processo de internacionalização. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente recomenda que as empresas passem, sim, por esse momento que a gente está tendo, né, que é um momento de sensibilização mesmo, né, que o Anderson citou. Então, conhecer um pouco sobre internacionalização, participar dos eventos, entender um pouco sobre como funciona. Aí depois, o passo 2 é olhar para dentro da empresa, entender, legal, eu me interesso por essa agenda, eu quero ter uma empresa fora do Brasil. Tá bom, então, mas como é que eu estou dentro de casa? Será que eu estou pronto para fazer um processo de internacionalização?
E aí você precisa fazer uma lição de casa dentro mesmo. Seja ter um site em inglês que você ainda não tem, seja adaptar o teu produto, seja traduzir o produto, seja, enfim, ter um time que possa atender clientes internacionais, enfim, o que você precisa fazer dentro da tua estrutura para poder internacionalizar com sucesso, tá? É importante olhar para dentro. Depois que você definir o mercado, você faz um estudo de mercado para entender qual é o potencial, onde é melhor para você ir dentro da tua estratégia. A gente recomenda que vocês viajem para o destino, né? Então, é muito importante esse exercício de projeção. O que é isso? Ah, legal, eu quero abrir minha empresa em Portugal. Poxa, eu preciso conhecer Portugal. Eu preciso sentir que lá é o lugar para mim. Então, vale muito a pena participar dessas missões, né? E aí tem muitas, tem missões do governo, tem missões privadas, tem missões para eventos. A gente recomenda bastante esse engajamento, né? Quando for possível, a gente retomar esse tipo de atividade, mas que vocês tenham esse tipo de experiência internacional é importante. E aí, assim, só um ponto que daí é um ponto da Raquel, que a Raquel fala muito, é assim, quando vocês participarem dessas missões, interajam com quem está no grupo, mas também interajam com quem vocês conhecerem no local, ou seja, quebrem a bolha do grupo e vão conhecer as pessoas locais, vão conhecer as pessoas que não são do Brasil, para que vocês tenham o feeling mesmo do que é essa experiência internacional, isso é super importante, tá? Depois que vocês validarem que realmente é lá, vocês se viram no local, faz sentido para vocês, é lá que vocês veem que vocês podem crescer, a gente recomenda que, de fato, faça um plano de negócio, que é o desenho da operação, né? Com definição de estratégia de marketing, de recursos humanos, de orçamento, né? Finanças. Então, assim, coloquem no papel realmente o quanto isso vai custar para que vocês possam ter um planejamento de 3 anos. E depois eu posso explicar por que 3 anos. E daí, aqui a gente separa em 2, né? Sempre tem uma viagem para resolver a burocracia. Então, depois que você já tem um plano bem definido, você viaja para registrar a empresa. Falar com o advogado, com contadora, contratar o escritório, endereço comercial, às vezes entrevistar alguém que você quer contratar, esse tipo de coisa. E depois é muito importante que vocês façam esse acompanhamento da operação. Ah, abri? Então tá bom, então agora eu vou viajar um pouco mais de vezes para lá, vou entender como é que é, ou né, preciso acompanhar meu time lá fora, eles não podem se sentir sozinhos, então essa é mais ou menos a jornada, tá? Entre o começo e o fim, né, entre o passo 1 e o 7, dependendo da maturidade da empresa e quantos desses passos a empresa já avançou, se ela for começar do zero, demora mais ou menos entre 4 e 6 meses, tá bom? Para fazer um processo de planejamento para internacionalização, que é um prazo bom até para amadurecimento da empresa. Então, por que abrir uma empresa fora do Brasil? Tá? Então, vamos lá. Quais são as razões e os benefícios? A maior parte da empresa disparado quer aumentar a receita. Então, ela quer abrir uma empresa fora do Brasil para aumentar a receita. Isso significa que ela já conquistou o mercado internacional, o mercado brasileiro. O mercado brasileiro já está saturado, tipo, não tenho mais como crescer no Brasil, então, meu jeito de continuar crescendo é ir para fora. Não é necessariamente esse o caso, tá? Muitas empresas estão desenvolvendo o mercado brasileiro e querem abrir uma frente internacional em paralelo com o esforço de ampliação de receita nacional, tá? Ou a empresa quer expor a marca globalmente, ou seja, ela tem a necessidade de fazer um posicionamento internacional de marca para valorizar a empresa como um todo. Também criar uma barreira de entrada para concorrentes internacionais. Algumas empresas, elas operam em modelos de negócios que tem grandes players internacionais, elas veem o movimento desses players. Então, um jeito de garantir uma proteção do mercado nacional é aumentar essa barreira além do Brasil. Ou seja, ela vai, na verdade, expandir uma barreira até o México, por exemplo, se ela tem uma empresa americana, né? Aí é meio jogo de war, assim, quem já jogou war, assim, vai conquistando os territórios, é meio isso, tá, que a gente está querendo fazer aqui. É ajudar a criar essa barreira de entrada para na hora que essas empresas olharem, eu vou para o Brasil, vocês serem a barreira para ela entrar aqui. E isso é bem positivo, tá?
Participar de concorrências globais, tem gente que atende multinacionais no Brasil e quer atender, tem as contas do Brasil dessas multinacionais e querem atender essas contas lá fora também. E aí, para participar dessas concorrências globais, precisa ter um CNPJ internacional também, então isso faz sentido. Ou captar investidores internacionais, tá? Tem gente que também quer ter esse tipo de captação. Então, daí, para isso, precisa registrar uma empresa fora do Brasil mesmo, para poder ter acesso a esse capital, tá? E esse capital, ele está vinculado ao risco Brasil, tá, pessoal? Risco de investimento. Então, sabe aquele investment grade que às vezes a gente escuta? O Brasil foi rebaixado de investment grade, o Brasil teve upgrade de investment grade, é isso. A gente tem alguns investidores que não investem no Brasil por risco, mas eles investem em empresas que têm registro no exterior, mesmo que a operação delas seja no Brasil. Então, a gente tem inúmeros casos de empresas de tecnologia que registraram empresas nos Estados Unidos para ter acesso ao capital americano. E aí é feita uma triangulação para esse investimento vir para o Brasil, tá? Para essas 5 razões, se abre um escritório comercial. Ou seja, o escritório comercial resolve essas razões de internacionalização, ok? Depois, para outros 3 motivos, né? Reduzir custo operacional, aproximar-se dos clientes e melhorar a eficiência tributária. Para esses 3 pontos, às vezes você não tem a necessidade de ampliar o seu portfólio de clientes, mas o seu cliente fala, olha, eu preciso que você esteja mais próximo de mim para me atender lá fora. Então, daí faz sentido abrir como se fosse um back-office. Aí você não precisa de um endereço premium, você não precisa de nada disso no exterior. Você só precisa ter um escritóriozinho próximo do teu cliente mesmo para fazer o atendimento que ele já existe. Então, daí você abre o suporte ao cliente, tá? Qual é o ponto de eficiência tributária? Às vezes você já trabalha com uma atividade exportadora, ou você paga pessoas lá fora, ou você tem uma operação de importação e você quer reduzir os tributos que você paga, tá? Ou você quer evitar bitributação, ou você quer melhorar a forma com que você gere seu fluxo internacional de receitas e despesas. Então, para isso também você abre um escritório no exterior, mas que não necessariamente tem uma função comercial, ele é mais uma função de escritório administrativo, tá? E isso existe também. E as últimas 3 funções que estão bastante linkadas com tecnologia, ciências da vida, quem trabalha muito com P&D, né? Então, quem está buscando novas tecnologias ou precisa recrutar talento, que às vezes está escasso no Brasil, ou quer obter vantagem de política pública internacional, abre um lab, né? Um lab, uma unidade de P&D, como vocês queiram chamar. O que é essa obter vantagem de política pública internacional? Você tem, para quem trabalha com fintech, por exemplo, isso é bem latente, né? Então, por exemplo, no Reino Unido, você tem uma legislação internacional que se chama Sandbox, que te permite operar inovações no mercado de fintech menos reguladas, até o momento que você atinge uma maturidade e aí você vai jogar o jogo completo, né? Mas ele tem um ambiente de inovação propício. A CVM meio que tentou fazer um clone do que é um sandbox e ainda está em processo de regulação, às vezes funciona, às vezes não, aqui no Brasil. Mas existem políticas públicas ou algum financiamento internacional europeu, por exemplo, Portugal 2020, né? Vocês querem ter acesso a outras linhas de financiamento que não estão disponíveis no Brasil. Então, você abre uma empresa no exterior para poder ter acesso a esse tipo de política pública, né? Ou registrar patente, por exemplo, também. Tem gente que registra patente no exterior porque lá fora é muito mais rápido de registrar patente do que no Brasil. Então, você não perde o timing de mercado registrando a patente. Você registra a patente lá fora, né? Começa a desenvolver o mercado internacional e depois, quando o INPI conseguir registrar sua patente aqui no Brasil, aí você desenvolve o mercado brasileiro, tá? Essas, basicamente, são as maiores razões, né? E os benefícios também de poder abrir uma operação fora do Brasil, tá? Então, na verdade, para cada motivação,
né? E esse é o primeiro exercício, então, entender dentro da tua empresa por que você quer abrir uma empresa fora do Brasil. Aí você consegue definir qual é o modelo de operação que é possível. E aí depois você define o país. Então, o país não é o primeiro passo, o país é o terceiro passo, quase, tá? Mas você precisa fazer essa lição de casa primeiro. Falar um pouquinho de empresas brasileiras no mundo. Eu trouxe alguns. Tem muito mais empresas do que essas, graças a Deus, está cada vez maior. Infelizmente, a Apex Brasil, ela não mantém um tracker, tá? Dessa atividade, né? Na época que eu trabalhava no governo britânico, a gente foi até 100 empresas, né, no Reino Unido. Hoje a gente sabe que tem muito mais empresas, né? Faz 2 anos que eu saí de lá, eles devem estar em 130, 150 empresas brasileiras operando no UK. Nos Estados Unidos deve ser entre 200 e 300, mais ou menos, né, que a gente sabe. Ainda é muito pouco, né, pessoal, para o tamanho do Brasil, né? E acho que aí fica uma provocação interessante, né, da gente também ter mais empresas potiguares nessa lista, né? Mas aqui eu trouxe essas empresas para vocês. Aqui a gente tem empresa de BH, a gente tem empresa de Curitiba, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Ribeirão Preto. Então, assim, de Recife, né, acho que eu falei. Então, a gente tem empresa aqui do Brasil todo e de todos os portes, tá? Eu trouxe 2 casos para vocês, mas antes de eu falar desses 2 casos, eu quero muito falar de uma empresa que está aqui, porque é uma história muito legal de contar, que é a iOasis, que é essa empresa que está aqui, tá? A iOasis é uma empresa de 3 mineiros, que eu conheci quando eles tinham fundado a empresa, era 2014. Eles tinham fundado a empresa, eles ainda nem sabiam o que era o produto que eles queriam, nananã, mas a gente foi fazer um evento lá em Minas, e daí eu conheci esses meninos, eles tinham muito potencial. Eles ainda estavam modelando o produto deles, eles eram 3 pessoas, 4 pessoas. Eu fui lá visitar o escritóriozinho deles, era super pequeno. Mas a gente ficou em contato. Depois eles ganharam uma competição que a gente fez, eles foram para o UK, falaram, que interessante, pode fazer sentido e tal. E aí, 2 anos depois, eles já eram 30 funcionários. Quando eles eram 30 funcionários, eles falaram, agora está na hora, agora a gente vai abrir o escritório no UK. E aí eles participaram de uma missão que a gente foi, falaram com os advogados, com os contadores e falaram, legal, a gente vai abrir. E aí eles pegaram uma pessoa do time deles, a Juliana, eu nunca vou esquecer, a Juliana, falaram, Juliana, você vai ficar lá na Tech City. E a Tech City é a maior polo de tecnologia da Europa, né? Fica em Shoreditch, lá em Londres, para quem já foi, né? Onde foi o primeiro Google Campus, foi lá. E aí, a Juliana, em todos os eventos, e a Juliana virou pop. Todo mundo conhecia a Juliana estava em todos os eventos. O que a iOasis faz? A iOasis é uma App Factory. Sabe quantas App Factories tem no UK? Milhares. Não era um produto, assim, de alta qualificação, não era um produto que não tinha no mercado, não era nada disso, tá? Era um produto que, aliás, muita gente fazia. Mas a Juliana começou a desenvolver muitas relações lá, e aí o que foi que aconteceu? Ela começou a converter contratos. Então, a Juliana pegava os clientes e a iOasis desenvolveu os aplicativos lá em BH e começou a exportar. Bom, a iOasis saiu de uma empresa de 30 funcionários para 100 funcionários em 4 anos. E assim é a história. Hoje, óbvio, eles têm mais pessoas, eles estão abrindo escritórios em outros lugares. Eles, no final, pegaram um escritório maior em BH para eles, que foi mirado, né? Enfim, eles fizeram, aí eles fizeram o show, né? Daí eles fizeram o escritório, mirando no estilo industrial de Shoreditch, lá de Londres, e ficou super legal, e hoje é uma das melhores empresas para se trabalhar de BH. E é muito legal essa experiência, né? Porque você vê, é um produto que não tinha muito alto valor agregado, mas por causa de um trabalho muito bem feito de business development, que a Juliana em todos os eventos, tomava todas as cervejas que tinha que tomar, conhecia todo mundo, ela conseguiu converter um monte de contratos, né? E a iOasis hoje é uma empresa consolidada no Reino Unido, né? Com um processo de expansão que começou quando eles tinham só 3 funcionários. Então, essa é a importância de eventos como esses que a gente está fazendo, né? Que
como processo de maturidade da jornada das empresas de vocês, que vocês consigam visualizar esse tipo de oportunidade. Se não para o Reino Unido, para Portugal, para onde fizer mais sentido para vocês, mas que vocês tenham esse passo no roadmap da empresa de vocês. Bom, vou seguir. Então, aqui eu trouxe 2 casos para vocês, um caso que a Daniela pediu para falar, né, trazer uma empresa do Nordeste para explicar como é que foi o processo dela de internacionalização. Então, a Tempest é uma empresa de cybersecurity. Hoje no Brasil ela é super consolidada, né, talvez alguns de vocês até conheçam, a sede deles é em Recife. E em algum momento no passado, quando eles já tinham uma maturidade local, já tinham uma presença regional no Nordeste bem consolidada, eles falaram, tá bom, o nosso passo natural tá bom, tá na hora da gente abrir nosso segundo escritório. Para onde a gente vai? Para o internacional ou para São Paulo? Olha só. E eles resolveram ir para Londres primeiro, tá? Isso muito porque casou 2 coisas, né? O Reino Unido era um dos maiores centros de cybersecurity do mundo, né? Reconhecidamente, então um polo com reputação internacional importante. Segundo, eles tinham um membro do time que era casado com uma britânica e eles estavam querendo voltar a morar no Reino Unido. Então, daí eles juntaram o útil e o agradável e abriram essa operação no Reino Unido para que eles também fizessem esse trabalho de desenvolvimento de negócios, né, e toda a tecnologia feita no Brasil. E aí, o que foi que aconteceu? Eles conseguiram ampliar o portfólio de clientes deles. Então, hoje, eles têm The Economist como clientes, BBC, The Guardian, Tesco, né? Tesco é uma das maiores redes de supermercado lá no Reino Unido, graças a esse trabalho de desenvolvimento de negócio. E eles também começaram a recrutar pessoas especialistas em cybersecurity para complementar os skills do time deles no Brasil. Então, essa é uma estratégia bem importante. Lembra que a gente comentou dos labs? Então, quando a gente fala dos maiores polos de tecnologia do mundo, né, da vanguarda do desenvolvimento tecnológico, é bem interessante que vocês pensem em contratar pessoas que têm essa expertise local, internacional, porque você não tem o learning curve de esperar que ela seja lançada para você aprender como faz e replicar aqui. Você já está lá aprendendo a evolução das coisas, né? E isso, no final, acaba sendo diferencial no mercado nacional também, tá? Quais foram os benefícios? A Tempest teve uma valorização da marca global, ou seja, quando ela abordava os clientes no Brasil e falava que ela tinha escritório em Londres, o cliente falava, nossa, essa empresa é séria, essa empresa vai conseguir entregar para mim. Então, eles acabavam conseguindo ter um impacto muito positivo no Brasil também. Melhoraram a competitividade deles, conseguiram trazer eficiência tributária, diversificaram o risco do Brasil, porque eles têm receita em moeda estrangeira e em real, né? E conseguem acompanhar a vanguarda do desenvolvimento tecnológico, né? E os desafios do mercado internacional é justamente conseguir construir uma marca neutra ao Brasil, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente vai para fora, nem sempre a marca Brasil nos beneficia, né? Então, não tem por que a gente, logo quando se apresentar, falar, oi, tudo bem, eu sou uma empresa brasileira, me contrata. Não. Oi, tudo bem, eu sou uma empresa de cybersecurity, eu tenho sistemas muito avançados de controle de tracking internacional, eu já lidei com diversas ameaças que ainda não chegaram aqui para vocês, mas eu já sei lidar com elas, porque eu tenho um outro tipo de contexto, e eu posso te atender, tá? Então, na verdade, a gente tem aqui uma mudança de estratégia de comunicação internacional para que isso dê certo lá fora. E o segundo caso que eu quero trazer para vocês, que essa também é fantástica, é a Salary Fits. Bom, a Salary Fits era uma empresa consolidada aqui no Brasil que se chamava Zetra Software. E a Zetra Software, ela tem um sistema de crédito consignado junto com grandes varejistas no Brasil, tipo a Ricardo Eletro. Tá? Então, o que ela faz? A Ricardo Eletro tem lá um conjunto de funcionários e daí ela oferece para os funcionários um benefício de ter crédito consignado e quem opera essa plataforma, né, é a Zetra Software. E daí eles foram numa missão também, e daí eles falaram, olha, quer saber? Vamos para o Reino Unido.
Ah, mas será que no Reino Unido tem crédito consignado? Bom, investigaram lá que a legislação existia, mas que ninguém operava crédito consignado, ou seja, tinha um nicho no mercado que ninguém estava operando essa modalidade de financiamento e que a Salary Fits dominava. O que foi que aconteceu? No Brasil, ela é Zetrasoft. Eles resolveram criar um spin-off da Zetrasoft com um novo nome internacional que tivesse mais aderência com o público lá fora, que virou a Salary Fits. E daí eles abriram um escritório em Londres, no maior centro de fintech. E de lá, eles conseguiram fazer a internacionalização deles para Portugal, para Espanha, para Itália, para Índia e para o México. Ok? Foi um outro movimento, mas foi a partir do Reino Unido que eles usaram essa plataforma de internacionalização e eles conseguiram ramificar. E hoje eles estão presentes em todos esses países e eles descobriram que a Índia é um supermercado para eles. É bem parecido com as necessidades do Brasil. Então, vamos lá, eles exploraram o nicho de mercado, buscaram novas tecnologias, porque eles estão baseados no Level 39, então eles conseguem acompanhar o desenvolvimento tecnológico na área de fintech, num dos centros vanguardistas, né, nessa vertical, e eles conseguiram obter vantagem de política pública internacional, eles conseguiram 1,25 milhões de euros no Portugal 2020, tá, para conseguir financiar a expansão. Então, quais foram os benefícios? Eles conseguiram fazer uma exposição global de marca, criar uma barreira de entrada fantástica para qualquer empresa que trabalhe um modelo de negócio similar no Brasil, tiveram acesso a clientes internacionais, melhoraram a competitividade e estão acompanhando a vanguarda do desenvolvimento tecnológico. Quais são os desafios? Educação de mercado, porque, enfim, não é todo mundo que sabe o que é crédito consignado, então eles têm um trabalho de educação, né, para fazer, para poder converter a venda, mas eles estão fazendo isso de forma bem interessante. O valor de investimento inicial também foi algo que eles tiveram que equacionar no começo, né? Porque o Reino Unido, por operar em Libra, pediu um processo de planejamento financeiro um pouco mais robusto. Mas eles conseguiram se organizar para isso. Bom, estou indo aqui para a última parte da minha apresentação, né? Falar um pouquinho para vocês. Então, nessa experiência toda, né, de 10 anos trabalhando com esse assunto, eu vi muitas experiências que deram muito certo e muitos empresários lamentando seus erros, né? Então, eu escrevi um artigo sobre isso, falando justamente quais são os 7 pecados capitais. Então, o que eu vou contar aqui para vocês serve muito como lição aprendida para que vocês, pelo menos esses 7, que vocês cometam outros, mas que esses 7 que vocês saibam, para que quando vocês forem internacionalizar, tentem não cometê-los, tá? Então, vamos lá. O primeiro pecado capital é location, 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 tá? Então, escolham a localização correta para o negócio de vocês. Se o mercado de vocês é Portugal, vão para Portugal, não vão para Espanha. Se o mercado de vocês é Estados Unidos, não vão para o México, porque faz fronteira. Não vão para o Canadá, porque faz fronteira. Vão para o mercado correto para vocês, tá bom? Essa triangulação, às vezes, pode fazer sentido, mas estejam próximos para poder realizar a estratégia de vocês. Se o mercado de vocês é Alemanha, vai para a Alemanha, tá? Não vai para a Bélgica, porque é mais fácil, porque está próximo da Alemanha. Não, vá onde é o local correto para você fazer o processo de expansão internacional. Mercado da saudade. O que é o mercado da saudade? É o mercado dos brasileiros morando no exterior. Tem muitas empresas que elas miram isso, elas falam, não, eu vou para fora, eu vou vender primeiro para os brasileiros, porque conhecem meu produto lá fora, eles vão me comprar e depois eu vejo como é que eu vendo para os outros, tá? Qual é o problema? É que as comunidades de brasileiros vivendo no exterior são muito pequenas. A gente está falando de 30 mil habitantes, 60 mil habitantes, 100 mil habitantes. Não são populações grandes o suficiente para vocês conseguirem sustentar um processo de expansão internacional nesse mercado, tá? E aí, o que acontece? Ele dá uma falsa
percepção de potencialidade do mercado. O que eu quero dizer com isso, tá? A gente teve alguns casos, por exemplo, de água de coco, que é um produto aí bem forte, né, do Nordeste todo, do Rio Grande do Norte também. A água de coco. Quando a água de coco resolveu fazer um processo de expansão internacional, foi parar na prateleira do Brasil, nos supermercados, não na prateleira de produtos saudáveis, ok? A prateleira de produtos do Brasil, ela é visível para quem é brasileiro ou para quem está, sei lá, estrangeiro, que viajou para o Brasil e quer tomar um Guaraná porque gostou. Então, essa é uma compra muito esporádica. Se você posicionar água de coco na prateleira de produtos saudáveis, de bebidas saudáveis, você vai vender para todo mundo, não só para o brasileiro. E aí que está o seu potencial total de mercado, ok? Então, isso é super importante, né? Que quando você vá fazer a sua estratégia internacional, você tenha um target no mercado que, na sua totalidade, faça sentido para o seu produto. One size fits all, né? Então, assim, eu fiz isso no Brasil, vai dar certo lá fora, porque foi essa estratégia que eu segui no Brasil para crescer. Então, eu faço Ctrl+C, Ctrl+V. A mesma estratégia eu faço lá fora. Veja bem, às vezes não funciona assim. Às vezes o seu produto, o seu carro-chefe aqui no Brasil, não é o produto que vai te levar lá fora. Às vezes o produto que você menos vende no Brasil é o que vai fazer mais sucesso lá fora. E a estratégia que você usou de crescimento aqui no Brasil talvez não funcione lá fora. Então, você precisa verificar quais são as adaptações que vão ser necessárias no mercado que você está indo para poder criar uma estratégia que vai ter sucesso, tá? Parece complexo, mas é mais para desmistificar, tá? E aqui a gente teve um erro bem crucial que aconteceu de um restaurante bem famoso aqui em São Paulo, que abriu o mesmo restaurante que ele tinha aqui no Brasil com o mesmo cardápio em Miami. Investiu milhões e fechou, tá? Ele fez Ctrl+C, Ctrl+V do restaurante dele lá e não teve aderência com o público local. Ele achou que os brasileiros iam lá no restaurante dele em Miami, os brasileiros não foram. E ele perdeu muito investimento e teve que fechar, tá? Então, tomem muito cuidado com esse tipo de estratégia, porque precisa adaptar para o mercado internacional. Atropelo burocrático, né? Então, assim, a primeira coisa que não, vou registrar uma empresa lá fora e pronto, já estou internacionalizado. Veja bem, registrar a empresa é um dos últimos passos, vocês viram lá no passo a passo que eu mostrei, é um dos últimos passos do processo de internacionalização. Porque você pode estar registrando empresa numa modalidade, num local, que depois que você estuda, não é o local certo para você, ou não é a estrutura certa, tá? Também a gente já teve muitos casos de gente que foi lá, registrou a empresa, depois queria tirar um visto e não conseguia tirar a modalidade de visto porque já tinha criado estrutura. Aí você precisa desfazer a estrutura que você criou para poder emitir o visto certo para você ir. Não faz sentido atropelar a burocracia, tá bom? Cada coisa tem um passo, e ele precisa ser respeitado para dar certo, senão vocês vão investir mais dinheiro do que precisa. Funcionário local não, funcionário competente. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que fala assim, olha, eu preciso contratar um funcionário, sei lá, eu vou abrir lá nos Estados Unidos. Não, então eu preciso de um americano que fale inglês, porque não pode ter sotaque, porque o americano só confia no americano, se eu pegar alguém que tem sotaque, não vai vender, porque eles não vão confiar, não sei o quê. Aí vai lá e fala, mas eu tenho um contato lá que falou que o vizinho dele está desempregado e o vizinho dele quer trabalhar para mim. Mas o seu vizinho, ele, sei lá, tem competência para fazer vendas ou pode fazer desenvolvimento de negócio? Não, ele é veterinário. Mas ele é alguém de confiança. Mas eu acho que eu vou fazer com ele sim, porque, enfim, eu acho que ele vai ser bom para mim, eu confio nessa indicação do vizinho. Gente, por favor, o que eu já vi de caso assim, de gente, sei lá, fechando um negócio com o primo lá fora, com o amigo do vizinho, com gente que não tem as competências necessárias para fazer o trabalho que vocês precisam. E aí, no final, você acaba se frustrando porque você acha que o mercado que não está entregando, mas a verdade é que você contratou o profissional que não tinha as competências necessárias para fazer o trabalho que você precisa que seja feito lá fora, ok? Então, a coisa mais importante aqui é que vocês peguem, vocês recrutem profissionais que tenham as competências certas que vocês precisam para entregar o que está no planejamento de vocês, tá?
Produto certo no país errado, vice-versa, aqui também clássico, tá? Às vezes a gente tem um empresário que tem o sonho de ter o produto dele em um determinado país. Aí a gente tem uma história clássica da Natura, gente. Olha essa, uma super empresa. Um dos fundadores tinha o sonho de ter uma loja na Champs-Élysées, em Paris. E aí ele foi lá e abriu a primeira loja internacional da Natura na Champs-Élysées. Um dos mercados mais concorridos de cosméticos do mundo, extremamente consolidado com L'Oréal, Lancôme, enfim, um monte de marcas francesas, extremamente consolidado, extremamente competitivo, e ele trouxe os produtos naturais da Natura, que não tinham aderência com o que a francesa compra em termos de cosméticos, ok? E aí, no final, ele se frustrou tanto, foi um prejuízo gigantesco. E aí ele acabou abrindo a loja em outro lugar, depois de anos, sei lá, depois de 10 anos em Paris, para conseguir reposicionar a loja, teve que desinvestir, reinvestir numa ré. E aí uma ré é um outro bairro, tipo up and coming, que aí tinha mais aderência com o público, que estava buscando produtos mais sustentáveis, e daí ele conseguiu deslanchar a marca. Então, assim, o produto, ele tem que estar correto com o mercado, tá bom? Só para vocês terem um pouco desse feeling, assim, na hora de internacionalizar. E o último, que é muito importante, é insuficiência financeira, tá? Ah, Raquel, por isso que você falou de 3 anos no plano de internacionalização? Exatamente. Exatamente. Quando você faz um planejamento de internacionalização, você precisa fazer um planejamento financeiro para 3 anos, porque pode ser que você não precise usar todo esse capital dos 3 anos para fazer o seu negócio rodar, mas pode ser que você precise sim fazer esse investimento até que o negócio tracione, porque você está abrindo um mercado novo, que tem uma exigência de mercado diferente, você tem um processo de aprendizado para passar, e ele pode dar certo e pode demorar um pouco mais para dar certo, mas você vai readaptando e vai chegando e realinhando as suas expectativas para conseguir ter sucesso no mercado. É importante que você não pare no meio do caminho desses 3 anos, tá? Porque é um processo de reputação que ele é construído com o tempo. E é assim, não se preocupem com isso, tá? Ele é um processo de aprendizado mesmo, faz parte, para que isso dê certo, tá? A gente tem empresas que conseguiram fazer todo o retorno do investimento deles em 6 meses. E tem empresas que demoraram 2 anos e meio, dependendo do mercado, dependendo da competitividade, dependendo da estratégia, de quem contratou, como fez a comunicação. Enfim, tudo isso impacta, tá? Mas é muito importante que esse planejamento financeiro seja feito com responsabilidade. E aí, a última pergunta aqui, né, o último convite para vocês, né, dentro da externa, a gente tem o Stepping Stones Academy, que é o nosso pilar de capacitação e internacionalização. Então, nos dias 21 e 23 de setembro, uma segunda e quarta-feira, das 6h30 às 9h30 da noite, a gente vai dar um curso de internacionalização. A gente já está na 5ª edição, a gente faz esse curso em parceria com o Cubo, em São Paulo, né? Mais de 40 empresários já foram capacitados nos nossos encontros. E aí a Daniela negociou um descontão para quem é potiguara. Então anota aí, pode tirar foto desse slide, né? Um cupom. Se vocês colocarem VIPRN lá, vocês vão ter mais de 25% de desconto para fazer nosso curso. E a gente quer bastante gente aí do Rio Grande do Norte participando. É só entrar lá no Simpla, www.simpla, procura lá Stepping Stones Academy ou Internacionalização e vocês vão achar o nosso curso, tá? E aí a gente traz os nossos especialistas de marketing e de direito internacional também para falar com vocês, tá? E aí é um curso que realmente capacita vocês para começarem, para poderem atuar nessa jornada internacional de forma mais preparada. Tá aí meu contato, fiquem à vontade. E é isso. Falei muito. Falou muito bem. Mas para mim é uma aula sempre escutar você falar. A gente está aqui, Raquel.
Tiago Medina, já estou aqui me fazendo de mediadora. Tiago, teu vídeo tua câmera está fechada. Se conseguires Espera aí, um minuto. Pronto, vamos lá. Vamos lá. O Tiago Medina perguntou se você recomenda algum canal para organizar ou para participar dessas missões que você falou. Então, daí a gente tem algumas, depende do próprio destino, né? Ficar em contato com os consulados e com as câmaras de comércio, né? Dos países que vocês têm interesse é uma ótima, né? É verdade, porque vocês organizam um monte de missões, um monte de eventos, né? Quando vem portugueses de fora, né? Sempre tem evento de recepção e essas coisas, então vale bastante a pena ficar por dentro desse networking dos consulados, né? Fora isso, a gente tem o próprio Startout, né, que tem um processo de seleção para quem é startup, e aí eles têm várias rodadas para várias partes do mundo de missões internacionais, ou para eventos internacionais propriamente ditos. E aí eu recomendo fazer uma pesquisa internacional dentro do mercado de vocês, para ver quais são os principais eventos, e aí tentar participar de 2 ou 3 por ano, pelo menos. Certo. Raquel falou aí da proximidade com as câmaras e é muito importante, porque a gente recebe... Agora no virtual está até mais fácil, Tiago, porque a gente tem aí, vocês entram em contato, tanto pode ser com a Câmara Portuguesa, mas existe, acho que no país de interesse, se for a americana, a Anshan, vocês entram em contato com a Câmara, que a Câmara entende qual é a tua empresa, a necessidade da tua empresa, e aí buscam essas conexões, um networking para você. Agora no online está ainda mais fácil, porque todo mundo de casa a gente vai ali mexendo. Quem é que a gente conhece? Vamos ver aqui dentro do networking, aí facilita. Mas as missões devem voltar assim que a gente tiver assim. Maria Nascimento perguntou se tem um tamanho ideal para internacionalizar uma empresa. Se a empresa precisa ter um porte grande ou a empresa tem um porte de internacionalizar. Então, vamos lá. Na verdade, a gente não tem, assim, um tamanho, tá? O que a gente tem é, assim, é um pensamento pragmático de quanto vale a pena. Então, quando a empresa ela é muito pequena, se ela tem 10 funcionários, é muito mais difícil dela poder destacar uma pessoa desses 10 para tocar um processo de expansão internacional. Tá certo? Então, o ideal é que a empresa tenha uma maturidade operacional para que chegue esse momento de destacar alguém para tocar esse processo, né? Pode ser a partir de 30 funcionários, né? Alguma coisa assim, aí talvez ela já está um pouquinho mais consolidada, né? No mercado, dependendo do modelo de negócio dela. E com relação a faturamento, algo acima de R$1 milhão por ano, tá? Pode ser mais tranquilo para fazer uma previsão orçamentária em moeda estrangeira, em dólar ou em euro, né? Que possa compor esses 3 anos de operação internacional. Certo. É Leonai Moura, da Plus 3D App. Ela pergunta, ela diz que quer saber mais um pouco sobre o formato web, que parece bem interessante para quem atua com ciência e educação. Você podia falar um pouco mais sobre isso? E aí ela pergunta também se existem parcerias com institutos e universidades lá fora. Eu vou aqui roubar um pouquinho da tua resposta e dizer que existe sim, Leonai. Existem alguns tipos de pesquisa, como o Horizon 2020, ou, que agora vai expandir, vai até 2025, ou o EULIT, que é em inglês, por exemplo. Na verdade, ele não é inglês, ele é europeu. E eles financiam apenas pesquisa, projetos de pesquisa com o EULIT, mas em cooperação internacional. Então, existe todo esse contato dentro desses fundos que vocês podem acessar, principalmente para quem tem pesquisa em inovação e tecnologia. E agora... mas é bem isso mesmo, né? Então, quer dizer, o legal dessa proposta, por exemplo, né? A gente tem uma empresa lá no Canadá que se chama DataH, né? E a DataH é uma empresa de inteligência artificial de lá de Ribeirão Preto. E aí o CEO deles queria expatriar, queria morar no exterior e conseguiu fazer o pool lá do Canadá de notória especialização, né, para empresas de tecnologia. Acho que Portugal também tem um visto assim para tech, né? O UK também tem um visto para tech. Então, vale a pena olhar o que é essas rotas de notória especialização, mas ele foi especialmente para colaborar no Centro de Inteligência Artificial do Canadá.
E aí, o que acontece? Você pega uma mesa nesse local e você começa a interagir com as pessoas ao redor, participar das pesquisas e etc., né? Do que rola, dos eventos, fazer eventos também, colaborar com as pessoas. Então, esse formato do Lab, ele serve para isso. Agora, se você não quiser expatriar o funcionário, você pode buscar no LinkedIn, né, alguém que está morando, né, lá naquele lugar, pode contratar essa pessoa para ficar localizado nesse ambiente, interagir e poder te alimentar com esse tipo de oportunidade. E aí, sempre que surgir uma linha de financiamento que faça sentido para o que você está desenvolvendo, você pode bidar também. Então, é como se fossem as FINEPs internacionais, né, que a gente tem. E aí você também consegue participar dessas concorrências internacionais e ganhar um orçamento público internacional para poder viabilizar tanto o desenvolvimento de tecnologias no exterior quanto no Brasil, em colaboração, dentro da tua própria empresa. E tem também, você pode fazer isso pelos financiamentos de cooperação internacional, como o Incobra. Vocês podem entrar incobra.com.br. Eles têm um site no Brasil que aí eles fazem as chamadas públicas para buscar parceiros brasileiros para fazer cooperação com empresas europeias. Então, você pode, por exemplo, universidade, o FRN, pode se inscrever ou pode entrar lá para ver qual é a chamada que está aberta, para buscar parceiros de outras universidades ou da iniciativa privada para desenvolver projetos em conjunto. Tem uma série de ações como essa. E agora, por causa da pandemia, nesse segundo semestre, o que a gente vai ter é esses fundos disponibilizando ainda mais receita para que haja um movimento maior de procura, porque às vezes eles têm muita receita, mas não têm uma procura muito grande. Então, eles estão mesmo querendo pessoas para participar. Projetos sérios, não é projetos que tenham a capacidade de ter escalabilidade ou de entrar num modelo de cooperação internacional. Acho que as perguntas foram essas. Maria Nascimento, deixa eu ver se tem mais, peraí. E o Leonel, desculpa, o Leonel é um rapaz, desculpa, eu olhei o nome e li rápido. Anderson aqui está parabenizando Raquel, ficou com vontade de fazer um plano de comunicação, então isso é maravilhoso. Existe algum país mais e viável, ou seja, com mais facilidades para a internacionalização de empresa brasileira? Então, assim, acho que cada mercado vai ter suas peculiaridades, ok? A verdade é que, por exemplo, né, vamos tratar de vistos, né, que eu acho que esse é um dos principais gargalos, né? Cada país, dentro da sua estratégia de imigração, define quem eles querem autorizar para morar no seu país, ok? Para residir. Então, daí, nesse ponto, o que acontece? Eles estabelecem thresholds de investimento, tá? O que é isso, thresholds? Então, vamos supor, para você abrir uma empresa nos Estados Unidos e com um visto de empreendedor, você precisa garantir que em 3 anos você vai investir X e vai empregar pelo menos 10 pessoas no seu business plan. Então, esse é o tipo de empreendedor que os Estados Unidos quer atrair para morar no país, ok? Então, não é exatamente uma dificuldade, uma facilidade, mas é o perfil do que o país espera com relação a quem ele quer, né? Porque no final do dia, o país ele quer que você vá lá gerar mais emprego e gerar renda. Qualquer país, ok? Assim, né? Sejamos pragmáticos com o que a gente está falando aqui, né? O Canadá é exatamente o mesmo perfil, só que o Canadá ele tem uma necessidade de imigração, ele precisa que as pessoas vão morar lá porque é um país pouco populoso. Então, ele tem uma política de imigração que ela é um pouco mais facilitada para quem principalmente da área de tecnologia. De novo, eles querem pessoas que tenham skills, que sejam qualificadas para poderem agregar valor a quem eles já têm lá. Né? Portugal é um país muito mais aberto nesse sentido, né? Se eu não me engano, não tem mínimo de investimento e tem vários vistos, né? E tem vários vistos possíveis para brasileiros. Então, com relação à rota de internacionalização, pode fazer bastante sentido Portugal, sim,
mas aí a gente recomenda que o mercado também seja, que o mercado de Portugal seja um mercado interessante para a tua empresa, né? O Reino Unido também tem uma política dessa forma que nem os Estados Unidos, então ele também tem o mínimo de investimento e também tem o mínimo de empregos. Isso a gente está falando para planos de internacionalização, ou seja, para fins de abertura de empresa no exterior, tá? Mas enfim. Sim, Portugal é muito. Aí a gente tem várias opções. Portugal é um país que é muito aberto, porque da própria natureza dele, ele já recebe muitos investidores e, sobretudo, empresas brasileiras. Então, tem vistos específicos para, por exemplo, a área de tecnologia. Não sei se cortou para todo mundo. Aqui a Raquel travou. Para vocês também? Não, Daniela, estamos te ouvindo. Ok. Porque aqui ficou parado, eu não sabia se era minha ou se era dela. O que pode acontecer, por exemplo, se sua empresa, se você tem uma startup e quer entrar no mercado português, vale a pena mapear os institutos de pesquisa, quem lida com tecnologia, como o Instituto Pedro Nunes, como a Startup Lisboa, entre em contato com eles e você vê uma maneira de achar investidor, por exemplo, entre em contato com instituições e você consegue... Daniela, tem alguém com o áudio aberto, está muito difícil te ouvir. Você vai ter que repetir aí os últimos 15 segundos e pedir para o pessoal fechar o áudio aí. Certo. Já resolveu. Acho que agora todo mundo está escutando direitinho. Uma maneira a Raquel falou de Portugal, e existe um caminho que vou falar mais de startup, tá? Existe um caminho que as startups podem fazer. Um caminho é se não for pela Câmara, as startups podem entrar em contato com os institutos tecnológicos portugueses, como o Instituto Pedro Nunes, mais parecido com o modelo daqui, tem o Startup Lisboa, eles têm uma associação de investidores, então você pode entrar em contato com essas instituições também e ver em qual modelo a sua startup se enquadra mais. Se você, por exemplo, um startup que produz a inovação de segurança, de cybersecurity, né, que chama. Então, você entra em contato com esses parques tecnológicos e eles conseguem te dizer o melhor caminho para se chegar lá. Porque, às vezes, você não necessariamente precisa ter aqui a gente está falando de um conceito de internacionalização mais amplo. Você não necessariamente precisa, num primeiro momento, como a Raquel disse, fazer uma migração de sua empresa todinha para cá, de cá para lá. Mas você pode ver qual é a empresa que tem lá, que oferece mais, que tenha mais ou menos o mesmo serviço que você, e ver como é que se faz, por exemplo, uma venda casada. Tudo isso são maneiras de se chegar, dar o primeiro passo para se chegar num país. Antes mesmo, claro, se você tem receita para fazer uma estruturação completa, como a Raquel falou, e chegar lá do outro lado bem estruturado, é o melhor dos caminhos. Um outro caminho anterior, se você não tiver como, é você fazer esse caminho de aproximação com o mercado que você deseja. Aqui eu estou falando do mercado português, mas para qualquer outro mercado é sempre muito bom fazer essa aproximação, para você não chegar lá também muito solto, muito sem informação. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Acho que é isso. Todo mundo elogiando, Raquel. Apresentação. A Maria Nascimento pergunta se incluem pesquisas em novos fármacos. Eu não sei, Maria, porque depende da especificação do que é da tua empresa e depende da chamada que eles têm aberto. Mas fica de olho no Incobra, no Enwich, que acho que você vai encontrar com mais facilidade. No Reino Unido eu sei que tem, sim, tem linhas permanentes de pesquisa. Dá uma olhada no Innovate UK que eles têm. Acho que é isso. Posso dar tchau? Podemos nos despedir? Pessoas elogiando muito. A gente que agradece. A Câmara agradece bastante ao parque, que facilitou a comunicação, e à rede que foi formada. De novo, vocês têm uma sorte muito grande de ter um Estado que está todo se mobilizando para facilitar a internacionalização e o comércio exterior. Quando a gente consegue contar com a ajuda das instituições e consegue contar com a ajuda do governo, fica sempre muito mais fácil, tá bom?
E aí a gravação disponibiliza, né, Raquel? Desculpa, né, Anderson? A gente manda essa gravação para vocês. Obrigada, gente. Quer falar alguma coisa, Anderson? Rodrigo? Querem dar o tchau? Pode ser sim. Queria só agradecer aí o pessoal, né, que apostou na ideia, né, o que a gente mais cedo estava comentando, né? É valoroso para a gente, né, que a gente se organize e exatamente o pagamento, entre aspas, que a gente tem, a participação, o engajamento, como ocorreu aqui. Então, obrigado por todos que ficaram até aqui. Aproveitem aí, tá, essa oportunidade aí com esse curso que a Externa colocou aqui. Raquel gentilmente cedeu para a gente esse VIP exclusivo, menos de R$1 por dia ao longo de um ano, pessoal. Então, não paga nem um cafezinho e certamente o conhecimento vai ser grande, né, para toda a rede. Então, é uma vitória aí que a gente conseguiu, pequena, simbólica, mas é uma forma de incentivá-los aí na permanência, tá bom? Obrigado por estarem aqui. Passo a bola aí para Anderson, quem mais quer se pronunciar. Era mais agradecer mesmo também a Daniela, a Raquel, a rede como um todo, e a vocês que participaram. A Daniele do Parque fez uma provocação de quando é que seria o próximo. A gente está planejando fazer dia 18/9, não é isso? É isso. 18 de setembro. Dani sempre com os melhores. Vai ter no dia 18/9 próximo. Vai ser com a PromoEx. E a gente vai falar um pouquinho mais voltado para as empresas de porte médio e grande, não é? E mostrar como é que você chega no mercado e como é que você abre um comércio exterior, muito mais do que internacionalizar, mas como é que você começa efetivamente a montar o seu comércio exterior. É isso. Obrigado novamente, viu, Daniela? Obrigado aos participantes. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, obrigada. Tchau, Raquel. Vejo vocês lá no curso. Até. Exato, é pertinho do curso. 18, logo depois, 21 e 23, o curso da Externa. Vou dizer, inscrevam no curso, porque vale muito a pena. Raquel é uma pessoa que tem muito conteúdo, pessoa que compartilha muito conteúdo, então você sempre sai com muita informação, sai com muita clareza do que precisa fazer. Tchau. Isso aí. Tchau, gente. Até mais. Até.